Glória a Deus, boa noite a todos, sejam bem-vindos, pode sentar-se por favor. Estamos aqui já na quarta reunião de hoje, todas as segundas, quartas e sextas, 9, meio-dia, aquela reunião alternativa executiva, que é o momento do almoço, né? E também às 15 e às 19h30, lá fora um pouco de chuva, né? Assim como no sudeste todo chuva, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas partes de Minas fazendo frio, e aqui no Espírito Santo aquele frescor, né, pessoal, do Espírito Santo, e Deus abençoando bastante em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5. Apocalipse é o último livro da Bíblia, 2, versículo 15. Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Por que Deus me abandonou, pastor? Por que Deus não está comigo? Na verdade, Deus, Ele não abandona ninguém, irmãos. Somos nós que nos afastamos de Deus. Deus está no mesmo lugar. Onde Deus está, pastor? Onde Deus está, igreja? Deus está na sua palavra, amém? Deus está na sua palavra. Se você buscar uma palavra, você o encontra. Agora, se você desprezá-lo, ele também não vai insistir, não vai tentar lhe obrigar a ser abençoado. Nós temos que provocar a nossa bênção. Então aqui ele diz, no versículo 5, olha só: lembra, pois, de onde caíste. E cair não é só cair em pecado. Quando a gente pensa assim, o fulano caiu, fez o que? Adulterou, roubou, matou, prostituiu. Não é só a queda de um pecado deliberado, né? De um pecado, como diz aí, pecado cabeludo, né? Aquele pecado capital. Não, mas cair também na comunhão, cair também na intensidade da fé. Pastor, eu caí quando eu deixei de olhar para Jesus e eu comecei a olhar para as outras coisas. Com o advento da internet, irmão, você pode acessar o que você quiser, sim ou não? Você acessa bênção ou maldição, tudo depende daquilo que você quer encontrar. Se você quiser encontrar edificação, você encontra. Se você quiser encontrar destruição, você encontra também. Se nós quisermos edificação, a internet vai ser um instrumento, uma ferramenta de bênção. Mas se nós não quisermos, vai ser um instrumento de maldição. Vai ser um instrumento de maldição. Esses dias eu estava vendo o depoimento, o testemunho de uma moça, né? Ela disse assim, os meus pastores eram tóxicos. Hoje em dia tem umas palavras assim que o pessoal cunha e fala assim, não, meu pastor era um pastor tóxico. Eu era jovem, adolescente para jovem, e aí o meu pastor e a minha pastora pegavam no meu pé. Quando eu ia para o cinema, eu tinha que ligar para o pastor. Quando eu ia tomar um sorvete com os meus amigos, eu tinha que ligar para o pastor, fazia parte do ministério, né? E aí então, hoje eu não preciso ligar para ninguém, eu tenho até receio, será que eu estou em pecado? Porque eu não preciso ligar para ninguém para pedir autorização. Irmão, a pessoa considera aquele cuidado, né, aquela atenção com a alma dela como toxicidade. Mas eu pergunto, né? Será que se não fosse esse cuidado dos pastores, aquela moça não teria se desviado? Ela não teria se afastado de Deus? Se ela tivesse tido a tal liberdade, né, que ela diz ter hoje, será que ela teria feito as canções que fez? A inspiração, a unção, a comunhão com Deus? É claro, irmãos, não pode haver exageros. Mas, irmão, muitas das vezes a liberdade exagerada dá lugar à queda. Dá lugar à queda. Quantas das vezes Deus inspirou na pregação para aconselhar um jovem, uma moça, um rapaz, e aí a pessoa não ouviu, e de repente não ouvindo, né? Depois do tempo se passando, aquela pessoa então virou a cabeça, fez tudo errado. E quantos que depois falaram, pastor, se eu tivesse ouvido aquele conselho naquele dia, eu teria tido uma vida melhor.
Eu lembro de uma jovem, isso aí tem mais ou menos uns 15 anos atrás, e ela disse assim: pastor, eu moro com a minha mãe e com meu padrasto. Olha, ele é uma pessoa que, ele é linha dura, né? Muito rigoroso e tal, né? E aí eu coloquei no meu coração, quando eu tiver idade, palavras dela, ela falou assim: o primeiro otário que aparecer na minha frente e que quiser casar comigo, eu caso. Só para sair de casa, só para ter uma casa para dizer que é minha. Irmão, passou o tempo, ela cresceu, encontrou, segundo ela, né, esse tipo de pessoa, ou qualquer um que vier, né, e depois se arrependeu do fundo da alma. Depois se arrependeu. Então, a pessoa tem que lembrar de onde caiu. Quando ela caiu, quando ela deixou de ouvir os conselhos da parte de Deus. Quando talvez ela viu o depoimento, o testemunho, né, dessa moça, e falou assim: então quer dizer que o cuidado que alguém tem comigo, a preocupação, o puxão de orelha que alguém tem comigo é toxicidade. Então, que ninguém seja tóxico com você, que ninguém tenha um cuidado que você merece ter, que você precisa ter. Depois você me conta como é que foi, não é verdade? Deixa lá, por exemplo, alguém com a tal liberdade que precisa ter, ouvindo qualquer coisa que pode ouvir, né? Fala assim: olha, ouça todo tipo de música que você vier, pode ouvir música do mundo, música pesada, música secular, ouve. E você vai ver para onde que isso vai guiar você. Assiste todo tipo de coisa que você quiser, faz o que você quiser. E eu ouvi uma pessoa madura, né, e disse assim: quem faz o que quer é criança, quem faz o que quer é criança, né? Não é verdade? O adulto faz o que precisa ser feito. Então lembre-se, aonde eu caí? Quando eu deixei de ouvir os conselhos de Deus. Prove os espíritos e veja, se aquele conselho vem de Deus, obedeça. Mesmo que aquilo cause um certo aborrecimento. Eu queria tanto, pastor, ser como o mundo é. Eu sou um jovem da igreja, eu queria beijar todo mundo, eu queria sair na balada, dar lugar para a carne, namorar um monte de gente, me entregar a qualquer um de qualquer jeito. Pois é, a carne quer isso, mas a Bíblia fala que isso não é bom, que a médio ao longo prazo vai trazer uma dor tão profunda, irmão, que a pessoa ela vai se arrepender do fundo da alma. E a Bíblia fala que pode vir um momento que o seu castiçal será tirado, o tempo vai passar e você não vai ter como mais reverter certas coisas. Tem coisas que dá tempo de reverter, sim ou não? Dá tempo de reverter, mas tem coisas que não dá tempo mais. Olha só, lembre-te de onde caíste. Aonde você caiu? Pastor, quando eu comecei a andar com pessoas que não são de Deus, foi ali que eu caí. Quando eu comecei a olhar coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, coisas que apodreceram a minha fé. Se você lembra, domingo, eu preguei sobre o joio e o trigo, quem lembra? Lembra? Qual a intenção do trigo? O trigo alimenta, o trigo fortalece, o trigo traz benefício, né? Nutre. E o joio, pessoal? O joio ocupa um espaço, né? Inutilmente. O joio, ele envenena, ele só causa problema. E tem gente que dá ouvido ao joio. Se a pessoa que aproxima de você te edifica, te nutre, te alimenta, ela é trigo. Mas se a pessoa se aproxima de você, ela te envenena, ela te apodrece, ela deteriora a sua fé, é o joio. É o joio. Tem cara de porco, focinho de porco, pé de porco, orelha de porco, é o quê? É porco, é joio. Então se lembre, pastor, eu vou começar a pensar, onde que eu caí? Quando eu me aproximei, eu deixei alguém se aproximar de mim que não é de Deus. Então se afaste,
Pare de ouvir coisas. Eu tenho uma pessoa até muito próxima a mim, né? Falar da família mesmo, que era uma pessoa fervorosa, da familiar, né? Não é família, eu, minha esposa e meu filho. Familiar. Começou a ver uns negócios na internet de que o inferno é aqui na terra. A pessoa pregava, cantava, fazia a obra, mas se desviou tanto, mas tanto por causa da internet, e começou a dizer: não, o inferno não existe não, o inferno é aqui na terra, não existe, o céu, o inferno, quer dizer, coisas do tipo. Irmão, lembra-te de onde caíste, lembre-se, aonde que você perdeu o prazer pelas coisas de Deus, perdeu a alegria, e faz o quê? E se arrepende. O que é arrependimento? Arrependimento é flagelo, é se chicotear, é chorar, ou é mudar de vida? Arrependimento é mudança de direção. Uma pessoa arrependida, ela não fica chorando a vida toda, mas ela muda. Então ele fala assim: lembre, veja o ponto que você caiu e volte a fazer o que é certo. Saia do erro e faça o que é certo. Se arrepende e pratica as primeiras obras. Volte a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que dá certo, irmão. É o arroz com feijão bem feito, não é assim? Pastor, eu vinha para a igreja, eu orava, ouvia a palavra, cria na palavra, fazia as campanhas, honrava a Deus, fazia o que tinha que ser feito, e funcionava. As primeiras obras é isso, irmão. Às vezes a campanha da rosa, a pessoa pega a rosa e na igreja, quantos testemunhos. Uma senhora hoje, uma irmã da igreja, eu fiz a postagem nas redes sociais, a irmã Lília, ela contou que ela veio na Santa Ceia e ela tinha um problema, assim, uma mancha nos olhos, e aí então ela pegou, sentiu de Deus a inspiração, pegou o suco da Santa Ceia, passou nos olhos e foi curada. Aquela mancha que estava nos olhos dela desapareceu e ela voltou a enxergar perfeitamente. Amém? Mas se você falar isso para alguém, larga a mão de ser bobo. Quem disse que o suco da uva cura alguém? Quem disse? Irmão, as primeiras obras, a inocência, a simplicidade do Evangelho, de tão somente crer na inspiração que Deus deu. Deus inspirou. Na hora ela estava lá, o Espírito Santo falou assim: passa lá a mão, pega o suco da uva, da Santa Ceia, passa nos olhos. E ela fez, e foi curada. O cego, Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, passou nos olhos do cego e falou assim: agora vai lá no tanque de Siloé e se lave e você vai ficar curado. Ele foi, se lavou e voltou curado, simplesmente. O Naamã, o homem de Deus, falou: dá 7 mergulhos no Jordão. Mas por que eu tenho que mergulhar? Porque é o princípio da obediência. A obediência gera bênção. Ele foi e voltou curado. Então se arrepende, mude o curso da sua vida, volte a fazer aquilo que dá certo, volte a fazer aquilo que dá certo. Lembra de quando você aceitou a Jesus? Tem até aquela música, né, que o missionário escreveu, e alguns cantores gravaram, né? Quando ouvi o Evangelho, mal podia acreditar, como existe alguém tão santo morrer na cruz em meu lugar. Quer dizer, quando eu ouvi o Evangelho, era algo maravilhoso, algo tremendo, e vai se desenrolando, mostrando a simplicidade das coisas de Deus. Quando que eu caí? Quando eu comecei a dificultar as coisas, ao invés de eu simplificar. As coisas de Deus são simples e descomplicadas. A Bíblia não diz que quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, o véu foi rasgado do alto a baixo, sim ou não? O véu que separava já não separa mais, foi rasgado. Mas parece que a pessoa quer costurar o véu, quer dificultar as coisas de Deus.
Não, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Pai. Deus, Ele quer a simplicidade do seu coração. Ele quer que você volte às primeiras obras. Quantas das vezes você fez algo que funcionou? Quem já foi abençoado por Deus aqui? Faz assim. Foi difícil? Você teve que fazer muita coisa? Não. Você tão somente creu. Como a irmã, eu simplesmente senti de Deus a inspiração, coloquei o dedo ali no cálice, passei nos olhos e fiquei curado. Entre outros milagres que aconteceram. Esteja sensível à voz de Deus, irmão. Mas o diabo envia pessoas, situações, para que o teu coração fique tão duro, que você passa a ser um incrédulo, que você decai na fé, não crê mais como antes, nem eu, nem você. Nós temos que vigiar. Ele diz aqui, ó, arrepende-se, mude. Arrepender é mudar a rota. Lembra que eu dei uma mensagem há um tempo atrás, recalcular a rota? E quando você está dirigindo lá no Waze, no Google Maps, né, tem uns aplicativos aí de direção de motorista, que aí você coloca lá, de repente você erra o caminho. O que o Waze, né, fala? Recalcular. Recalcula. Ó, volta e segue novamente no caminho, não é? Não, eu vou sentido, né? Vamos dizer que você está ali na reta da Penha, sentido a serra. Por mais que você fale assim, eu quero ir para Vila Velha, eu quero ir para Vila Velha, eu estou indo para Vila Velha, estou indo para Vila Velha. Você vai chegar em Vila Velha? Não. Por quê? Porque você está na direção da serra. Ao contrário, totalmente ao inverso. Assim, irmão, se eu estiver seguindo num caminho mau, num caminho que não é de Deus, se eu sair da rota e comecei a trilhar um caminho que não é bom, se eu continuar naquele caminho, a minha vida que está ruim fica pior e pior e pior, até que eu chegue num estágio de desvio, como eu falei dessa pessoa. O inferno é aqui, o céu é aqui, morreu, acabou, coisas do tipo. Não. A partir do momento que você vê que a rota não está sendo uma rota boa para você, recalcule, arrepende-se, né? Quando não, pratica as primeiras obras. Quando não, se você não fizer isso, se você optar em não vou fazer não vou continuar desse jeito, vou fazer do meu jeito, não quero mais fazer como antes, eu não quero mais seguir os pastores tóxicos, né? Eu quero fazer do jeito que eu quero a minha liberdade. Irmão, mas a liberdade sem a direção de Deus pode se tornar libertinagem, pode se tornar num erro gravíssimo, é perigoso. Como eu falei dessa jovem, que na época era jovem, o pastor ficava ali pegando no pé, ó, cuidado, vigia, tal, orientando, ensinando, puxando a orelha, dando a palavra, dando a direção, irmão, e foi o melhor momento espiritual da vida dela, tanto que ela se tornou uma cantora muito famosa, se tornou uma como é que se diz, irmão, quando escreve a música, como é que é? Compositora, obrigado. Uma compositora tremenda, irmão, vários hinos. Mas quando foi que Deus inspirou? Não foi no tempo da toxicidade? Não foi no tempo da pegação no pé, vamos dizer assim? Foi ali que ela se santificou, ali que ela se consagrou, ali que ela tinha os pés no Evangelho, dá vontade de escrever assim: quero ver agora, sendo tão livre como você é, se você vai ter a capacidade de escrever canções tão belas quanto naquela época. Repito, não estou dizendo que o pastor tem que ser tóxico não, tá pessoal? Pelo amor de Deus. Mas aquilo que julgam ser tóxico e tal, irmão, é o cuidado de Deus conosco. O meu tio, quando meu pai morreu, ele assumiu a posição espiritual de homem, né? Ele falou assim: olha, esse rapaz precisa de uma referência masculina.
E aí, quando ele me via jovem ainda, né, indo para um caminho mau, ele via lá os amigos, o trabalho, os colegas, vamos ali fumar maconha, vamos ali usar droga. Ele começava a perceber que ele era do mundão também, né? Falei, esse rapaz aí, o que ele falava? Esquece que você é crente não, tá? Ele me constrangia, a paz do Senhor. Aí eu ficava com vergonha e falava assim, passeou. Ele falava, passeou aonde, jovem? A paz do Senhor Jesus. Aí eu, Pai do Senhor, né? Ele era crente, né? Aquele crente de botar a camisa até aqui, né? Me constrangia. Tio, você foi tão tóxico comigo, mas eu louvo a Deus pela sua toxicidade, que graças a Deus por isso a minha alma não se corrompeu, não se perdeu. Que Deus nos ajude, irmão, a lembrar, até mesmo louvar a Deus pelo cuidado que o Senhor teve conosco e continua tendo. Amém. Que você possa louvar a Deus. Pastor, tem gente pegando no meu pé, pastor, o meu pai, a minha mãe, não sei quem, mas peraí, está conduzindo você a Deus, está sendo joio na tua vida, está te apodrecendo, ou está te alimentando, está te aproximando de Deus? Então, ao invés de você falar assim, você é tóxico, fala assim, não, você é uma bênção, você é um anjo de Deus na minha vida. Então ele diz, quando não, se você não quiser, brevemente, logo, a ti virei, e tirarei o seu lugar, o seu castiçal. Você não quer não? Então você vai perder. O que Deus tem para você, você vai perder. Mas eu não tenho sorte, eu não dou sorte com ninguém me ama, ninguém me quer. Mas peraí, irmão, você pegou, estragou a sua vida, e depois o outro tem que consertar? No sentido, você não deu bola, não deu atenção, Deus falou, você não ouviu, estragou tudo, o seu castiçal foi tirado. Aquela grande oportunidade de você ter uma vida melhor, agora, claro, tem a vontade e a permissão é o que vier é lucro, né, como diz o outro. Pastor, eu estou vivendo na permissão, eu não tenho direito nem de reclamar, só tenho que agradecer, Deus, obrigado, minha vida poderia estar bem pior, mas não está tão ruim assim também não, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu estaria bem mais longe, profissionalmente. É igual aquele aluno, né, na escola, fica lá no fundão só fazendo aviãozinho, fazendo bagunça, aí depois o tempo passa, não estuda. Quando a vida cobra dele aquele estudo, dele ou dela, devia ter estudado, eu devia ter feito um curso, eu devia ter ouvido meu pai, minha mãe, eu devia ter ouvido a palavra que o pastor pregou aquele dia, mas não ouvi. Eu devia ter ouvido aquele puxão de orelha que me deram, pois é, mas eu fui e me envolvi com pessoa errada. Tinha uma irmã que ela sempre fazia isso, irmão. Ela largava, terminava com um, aí engravidou, foi um traficante, depois um macumbeiro, depois um outro lá que eu não sei assim, mas só coisa boa, né, pessoal? Claro, Deus pode converter, mas já pensou, irmão? Aí você vai, ela está sozinha, fala assim, moça bonita e tal, mas aí fala assim, que bom, agora eu tenho você. Mas antes era um traficante, ele está preso, mas eu falei para ele já, né, que eu estou com você. Ele falou que se sair, ele vai vir atrás de mim, ele vai querer brigar, vai querer bater, mas eu estou com você, você vai me proteger, né? Ou então fala, não, o outro era macumbeiro, ele disse que se eu largar dele e ficar com o outro, ele vai fazer uma macumba brava. Falei, misericórdia, irmão, você só escolhe curva de rio, né? Curva de rio é onde para a tranqueira, né? Só gente boa, né?
Irmão, a pessoa deixa de orar, deixa de ouvir a Deus, e lá na frente, quando tiver uma idade maior, quando tiver numa situação, né, vai dizer assim: eu era feliz e não, eu tinha potencial, tinha oportunidade, mas agora é tarde, o castiçal foi tirado, a oportunidade foi tirada. Um rapaz fala assim: pastor, eu gostava tanto daquela moça, eu ficava olhando assim e tal, uma serva de Deus, ficava tal, pensando, pensava, demorou, veio outro rapaz, conversou, orou, noivou, casou. Falei: agora, meu irmão, agora você chupa o dedo. Bobeou, dançou, perdeu a oportunidade. Lembre-se de onde você caiu, aonde você perdeu. Claro, dá tempo, pastor? Dá, mas ele está dizendo aqui, ó, pode haver um momento que o castiçal vai ser tirado, você não vai ter mais. Quando você vai colocar a tua luz, não tem mais, o castiçal foi tirado de você, né? Se não se arrepender, se você não mudar, a vida pode ser tirada, a oportunidade pode ser tirada, o ministério pode ser tirado de você, a saúde, a felicidade. Eu falei de um rapaz que ele recebeu de Deus 12 músicas para gravar um CD. Ele falou: agora não, Senhor. Deus falou: não, agora eu quero que você faça. Agora não. E passou aquela vontade, fugiu da mente dele aquelas canções, quer dizer, não teve mais aquela inspiração. Depois soube que um grupo lá no Rio de Janeiro gravou. Ele falou assim: olha, eu tenho certeza que aquelas músicas eram aquelas que Deus tinha preparado para mim, aquela oportunidade era para mim, mas o castiçal foi tirado, a oportunidade foi tirada. Então, né? Deus abandona, pastor? Não, olha só, veja, Mateus 28, versículo 20. Eu estava agora mesmo, antes de descer, assistindo ao pastor Jaime, e o pastor Jaime citou todos esses versículos aqui, que eu estou passando para você. Falei: a confirmação de Deus, Deus está querendo falar comigo, com você. Então vamos fazer aquilo que Deus tem nos dado a chance de fazer, né? Mateus 28, 20 diz o que? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou com vocês, né, convosco quando? Todos os dias. Jesus prometeu que estaria conosco quando? Todos. Está conosco. Ele está conosco. Agora, Ele respeita a nossa decisão. Ele está com você, está do seu lado. Se você invocá-lo, Ele vem e Ele age. Agora, se você desprezar, Ele vai estar do seu lado. Do seu lado, com a mão preparada para te levantar. E mesmo assim, você vai perder a oportunidade. Não. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Até o fim, Jesus espera por você. Irmão, até o fim, Deus está pronto a nos ajudar. Deus está pronto. Mas se eu bobear, irmãos, eu posso perder a oportunidade. Não. Olha só, Josué capítulo 1, versículo 5. O que diz lá em Josué 1, 5? Deus prometendo a Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, ninguém vai ficar de pé, não tem inimigo que será capaz de permanecer. Como fui com Moisés, serei contigo, ou seja, como fui no passado, eu sou hoje. Não te deixarei, nem te eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Esforça-te, esforce, e tenha bom ânimo,
porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então Deus abandona a gente, pessoal? Não. Pastor, as coisas começaram a ficar ruins, Deus me abandonou. Mentira, 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 mentira. Eu é que caí. Pastor, eu que deixei de ouvir, deixei de crer, deixei de fazer, deixei de me esforçar. Sou eu, é você. O que eu tenho que fazer? Voltar às primeiras obras, à simplicidade do Evangelho, me arrepender, mudar a rota, falar, não, peraí, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, que dá certo, amém? Arroz com feijão bem temperado é melhor do que um bife estragado, do que um filé mignon estragado, mal feito, é ou não é? Um arroz, feijão e ovo frito bem temperadinho é muito mais gostoso do que um filé mignon estragado. Então, veja, Isaías 43, 2, e aí nós terminamos. Isaías, livro do profeta Isaías 43, verso 2. Diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então haverão momentos que você vai passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, por momentos difíceis. Como eu disse, a juventude é um momento difícil, Estar solteiro, pastor, eu queria tanto e tal, mas irmão, espera no Senhor. Pastor, estou desempregado, estou endividado, estou num momento difícil. Deus não perdeu o poder dele. Deus está pronto a te ajudar. Diz aqui, quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí ele diz, porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito para o teu resgate, a Etiópia e Sebar por ti. Glória a Deus. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Então, enquanto você foi precioso aos olhos de Deus, você foi glorificado. E eu te amei. Que mais? Pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a sua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Então, não deixará você em momento algum. Está sempre disposto a te ajudar. Amém? Glória a Deus. Então, lembre-se de onde caíste. Mude. Deus não quer tirar o teu castiçal, pelo contrário, Ele quer iluminar você, sempre, te abençoar em toda a trajetória da sua vida, na infância, na juventude, na adolescência, na fase adulta, na fase madura, na fase na velhice, até o fim, Ele estará com você. Amém? Então coloque a mão no coração. Senhor Deus e amado Pai, o Senhor prometeu na sua palavra, e nós cremos, ó Deus, que a promessa do Senhor não se perde no vazio, que o tempo não pode apagar, o tempo não pode bloquear, meu Deus, as suas promessas. Porém, meu Deus, se nós deixarmos de ouvir a tua voz, se nós nos desviarmos, se nós cairmos, ó Pai, na nossa comunhão, infelizmente, meu Deus querido, o nosso castiçal, a oportunidade, o propósito que o Senhor tinha para nós, meu Deus, torna-se embaraçado, impedido, bloqueado, e em alguns casos, ó Deus, a vontade do Senhor dá lugar à permissão. Quantos não estão lamentando
lamentando, Pai, olhando, meu Deus querido, para trás e dizendo: eu deveria ter ouvido não a voz do homem, mas a voz de Deus. Hoje eu me arrependo, mãe, pai, pastor, ou irmão, irmã, hoje eu me arrependo. Não, você tem que dizer: eu me orgulho de ter ouvido a voz de Deus. Foi difícil para mim, foi sacrificante, foi decisivo aquele momento, mas valeu a pena. Hoje eu posso glorificar a Deus, louvar a Deus por cada puxão de orelha, por cada exortação, por cada ensinamento, porque Deus me preservou. Ainda que você passe pelas águas, pelo deserto, pelo fogo, agindo Deus, não há quem possa impedir. Os planos de Deus se cumprirão no tempo certo, e você louvará ao Senhor. Ele não te deixou, não te deixará. Ele está disposto a te conduzir em todo o tempo. Senhor, eis-me aqui, ó Pai, ajuda-me, ó Deus, a voltar às primeiras obras, meu Deus, a voltar a fazer, a praticar aquilo que dá certo, aquilo, meu Deus querido, que o Senhor, meu Pai, tem falado ao nosso coração, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Pai, eu abençoo a todas as famílias aqui representadas. Deus, ajuda essa pessoa a se levantar e a viver uma história melhor do que um dia esta pessoa viveu. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, meus amigos. Olha, como posso dar bênção em nome do Senhor. E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista: pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte. Volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276, e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.